Fala galera, vamos dar continuidade aí à correção das questões da prova de matemática do Colégio Naval de 2008. Vamos dar continuidade aí a partir da questão de número 6. Seguindo, do vértice, vamos pegar nossa caneta aqui, tá aqui, ó. Vamos lá. Do vértice A, traçam-se as alturas do paralelogramo ABCD. Esse paralelogramo aqui, ele não traz, tá? A questão, ela não traz, você tem que construir. Aí você vai construir lá um paralelogramo A, tá aqui os vértices, ó, A, B, C, D. E ele diz o seguinte, sabendo-se que essas alturas traçam-se alturas, tá? Em relação ao vértice A. Então, vai ser essa altura daqui, em relação ao lado DC, vai formar aqui 90 graus. E vai ser essa altura aqui em relação ao lado BC, que vai formar também 90 graus. Beleza. Seguindo, sabendo-se que essas alturas dividem o ângulo interno do vértice A, que é esse ângulo daqui, em três partes. Então tá lá, ó, dividiu em três partes. Só que ele vai além, são três partes iguais. Então, se aqui vai medir alfa, aqui vai medir alfa, aqui vai medir alfa. Ok. Quanto mede o maior ângulo interno desse paralelogramo? Vamos sublinhar aqui. Bem, observem aqui, eu tenho um quadrilátero. Vamos chamar aqui de H1 e aqui de H2. Eu tenho, como base dessas alturas, eu tenho um quadrilátero aqui, A, H1, C, H2. Então, esse é um quadrilátero e a soma dos ângulos internos de um quadrilátero convexo vale 360 graus. Só que eu sei que aqui e aqui eu já tenho 180 graus somados. E sei também que num paralelogramo os ângulos consecutivos são suplementares e os ângulos opostos são iguais. Então, se esse ângulo aqui todo mede 3α, esse ângulo daqui também vai medir 3α. Portanto, 3α com esse alfa daqui, 3α, com mais aquele alfa, com mais esse 90 e esse 90 daqui, que eu já posso botar aqui como 180 graus, isso tudo vai ser igual a 360 graus. 3α com alfa vai me dar 4 alfas, que vai ser igual a 180 graus. Joguei o 180 para lá, subtraindo. Alfa vai ser igual a 180 dividido por 4, que vai ser igual a 45 graus. Mas esperem, o ângulo maior, o ângulo interno maior ali do paralelogramo é o ângulo de 3 vezes alfa, que vai ser igual a 3 vezes 45, totalizando 135 graus. Portanto, gabarito, letra B de bola. Seguindo para a questão. Vamos lá. Questão de número 7. A solução dessa equação diz o seguinte. Raiz quadrada desse polinômio é igual a raiz cúbica desse outro polinômio. Esse radical aqui, ó. Tem que vir aqui até o final. Beleza. Posto isso, se tivesse elevado ao quadrado dos dois lados, se tivesse raiz quadrada dos dois lados, bastaria eu elevar ao quadrado para sumir com a raiz de ambos os lados. Mas aqui está a raiz quadrada e aqui está a raiz cúbica. Não adianta nem eu elevar ao quadrado, nem eu elevar ao cubo. Mas olha uma coisa aqui bastante interessante. Isso daqui nada mais é que 2x menos 1 elevado ao quadrado. Se você fizer 2x menos 1 ao quadrado, se você desenvolver esse produto notável, você vai chegar nesse polinômio daqui. Então, reescrevendo aquilo ali, eu vou ter raiz quadrada de 2x menos 1 elevado ao quadrado. Está com dúvida em produtos notáveis, em fatoração? Assiste nossa aula em relação a isso, ou posta aí que a gente tira as suas dúvidas. E aqui, o que eu tenho aqui dentro é exatamente 2x menos 1 elevado ao cubo. Então, eu tenho ali raiz cúbica de 2x menos 1, isso daqui elevado ao cubo. Bem, eu posso cortar isso com isso,
e jogar esse 2x menos 1 para o lado de fora. Posso cortar isso com isso e jogar isso daqui para o lado de fora. Pois bem, aqui eu vou ter 2x menos 1. Aqui, como isso daqui está elevado ao quadrado, poderia ser essa primeira opção aqui, ó, 2x menos 1. E aí ficaria 2x menos 1 igual a 2x menos 1. Isso daqui me dá uma indeterminação. Ou poderia ser isso daqui, ó, menos 2x mais 1 igual a 2x menos 1. Pois bem, se eu jogar aqui, ó, 2x para cá, eu vou ter 4x desse lado. Se eu jogar o menos 1 para cá, vou ter 2 aqui desse lado. Então, x vai ser igual a 2/4, que é igual a 1/2. Pois bem, agora olha lá nas opções. Existe aqui, ó, a letra B de bola, ó, 1/2. 1/2 de fato atende aquilo ali. Só que se você parar para pensar, esse daqui, ó, 2x menos 1, é uma função crescente, porque o coeficiente que está ligado ao x é positivo. Então, é uma função crescente de primeiro grau. Tudo que eu tiver antes ali daquela raiz, que no caso vai ser 1/2, vai ser negativo. Tudo que eu tiver depois será positivo. Então, o que eu quero ali vai me servir tudo que for maior do que 1/2. Olha lá, se eu substituir aqui qualquer coisa que seja maior do que 1/2, por exemplo, o próprio 1, vai me dar resultado correto. Ó. Se você substituir aqui 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 1 dá 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 1, 1. Substitui aqui, ó, a mesma coisa. Ó. Isso daqui vai me dar 1. 1 elevado ao cubo dá 1. Raiz cúbica de 1 vai dar 1. O gráfico aqui já te mostra essa conjuntura de possibilidades. Portanto, gabarito é letra D de dado. E aí cabe muita atenção, gente. Por quê? Porque existe a letra B aqui justamente para você tropeçar. Você sabe, você conhece, você lembra dos produtos notáveis, você entendeu bem o processo de fatoração, resolve toda a questão e na hora de marcar, acabaria marcando a letra B de bola, acabaria perdendo a questão. Então, muita atenção nisso. Próxima questão. Quantas vezes inteiras a raiz quadrada de 0,5 cabe na raiz cúbica de 10? Bem, o que eu estou pedindo aqui é justamente para você fazer o seguinte, ó, raiz cúbica de 10 dividido por quem? Pela raiz quadrada de 0,5, porque se eu quero saber quantas vezes isso cabe dentro disso, eu tenho que pegar isso e dividir por isso. Agora, eu quero trabalhar com a raiz quadrada de 0,5. Olhem aqui para um rascunho. 0,5 nada mais é do que 1 sobre 2. Isso daqui vai me dar raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de 2. Bem, eu não quero manter raiz no denominador, então vou racionalizar. Vou multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Aí aqui eu vou ter, isso daqui em cima vai me dar raiz de 2, raiz de 1 é o próprio 1, vezes raiz de 2 está lá. Isso daqui, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Então, na verdade, eu estou dividindo isso daqui por isso. Em outras palavras, eu posso botar aqui 1, a divisão de duas frações, eu repito a primeira, que no caso é essa, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, que vai ser o inverso disso daqui. Então, vou multiplicar por 2 sobre raiz de 2. O que vai fazer com que eu tenha que racionalizar novamente. Não tem problema. Multiplica aqui, ó, por raiz de 2 e aqui embaixo por raiz de 2. Vai me gerar aqui, ó, isso tudo daqui, vou repetir, 2 raiz cúbica de 10, raiz quadrada de 2, isso tudo aqui embaixo sobre 2. Tá lá. Esse 2 eu corto com esse 2, e agora eu preciso calcular uma raiz cujo índice seja o MMC
entre os índices dessas raízes. Aqui eu tenho 3 e aqui é a raiz quadrada. O MMC entre 2 e 3 dá 6, então vou calcular a raiz sexta. Mas raiz sexta de quem? Raiz sexta de 6 dividido por 3 dá 2. Então, vou botar aqui esse 2 como expoente do 10, que vai ser 10 ao quadrado, vezes 6 dividido por esse 2 daqui dá 3. Esse 3 vem como expoente para o 2, então aqui vai ficar 2 ao cubo. Continuando aqui, eu estou calculando a raiz sexta de quem? 8 vezes 100, que vai dar 800. Beleza. O que eu posso fazer aqui? Eu posso decompor o 800, eu posso trabalhar aqui com alguns números elevado à sexta potência para ver em que condição eu chego naquilo ali. Vamos primeiro começar aqui. 1 à sexta vai dar 1, nem me interessa. 2 à sexta vai dar 64. Opa, 3 à sexta já me dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Porque 3 elevado à sexta vai dar 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. E aqui eu já vou ter 243 vezes 3. Então, aqui também é fácil de fazer. Eu vou ter aqui, ó, 600 do 200. 40 vai dar 200, 40 vezes 3 vai dar 120. Então, 720. Isso daqui, 3 vezes 3, 729. Opa! Já deu para perceber que se eu pegar o 4 elevado à sexta, já vai superar isso de longe. Em outras palavras, o 4 elevado à sexta, o 4 é 2 ao quadrado. Então, vou ter 2 ao quadrado. Isso daqui é elevado à sexta. Se eu aplicar aqui uma propriedadezinha fácil de potência, potência de potência, eu repito a base e multiplico os expoentes. Então, isso daqui vai dar 2 elevado à 12ª potência. O que seria eu pegar, por exemplo, 64 e multiplicar por 64. Mas se você fizer 60 vezes 60, olha aqui, 6 vezes 6 vai dar quanto? 36. Com os dois zeros aqui, isso já supera de longe. Se eu fizer 60 vezes 60, é menor do que 64 vezes 64. E já supera de longe isso daqui. Então, aqui, eu já sei que é algo que vai estar entre o 3 e o 4. E vamos ver lá. Quantas vezes inteiras? Quantas vezes inteiras cabe? Isso daqui vai ser 3, alguma coisa. E o que me interessa é isso daqui. Portanto, gabarito, letra C. Beleza? Seguindo, questão número 9. Vamos lá para essa questão de número 9. Essa questão de número 9 diz o seguinte. Duas tangentes a uma circunferência de raio igual a 2 centímetros partem de um mesmo ponto P e que são perpendiculares entre si. A área em centímetros quadrados da figura limitada pelo conjunto de todos os pontos P do plano que satisfazem as condições dadas é um número entre... Isso é aquele tipo de questão que muitas das vezes o aluno pensa em desistir porque ela não traz muita referência, né? Se praticamente ela não te dá quase que valor nenhum e pede para você calcular a área limitada por todos os pontos P existentes nesse plano que obedeçam a essas condições, então fica muito vago. Mas vem com calma aqui. Duas tangentes a uma circunferência de raio igual a 2 centímetros partem de um mesmo ponto P e são perpendiculares entre si. Vamos dar uma parada aqui. Vamos lá. Olha esse desenho aqui. Eu tenho um ponto externo à circunferência, traço duas tangentes a essa circunferência, lembrando que o ponto de tangência é um único ponto, tá? Ainda que no desenho dê a sensação de que seja isso tudo daqui, na verdade, ponto de tangência, como o próprio nome diz, é um único ponto. E aqui o outro ponto de tangência. E essas tangentes sendo perpendiculares. Legal.
ele quer? Esse daqui seria o ponto P. Ele quer o seguinte, a área em centímetros quadrados da figura limitada pelo conjunto de todos os pontos P. Caramba, quem são os outros pontos P? Você vai entender se você começar a girar isso daqui ao redor da circunferência. Imagine que você mantenha essa angulação de 90 graus, só que vá começando a girar esse ponto P, mantendo essa angulação de 90 graus. Então, isso daqui vai girando ao redor da circunferência, formando uma outra circunferência ao redor dessa, que vai acontecer uma coisa desse tipo daqui, ó. E esse ponto daqui ele viria para cá, aqui eu teria as minhas tangentes, daqui a pouco ele viria para cá. Se eu somar todas, se eu contornar tudo isso daqui, eu vou ter exatamente essa circunferência que está em verde. Aqui é o exemplo de eu estar contornando esse ponto P. Pois bem, então fica claro que o que ele quer é a área delimitada por essa circunferência verde. Mas o que eu tenho ali? Eu tenho o seguinte, eu tenho isso daqui, ó. Eu sei que o raio aqui mede 2. E o raio aqui mede 2, que é o raio dessa circunferência. E eu sei que o ponto de encontro do raio com o ponto de tangência mede 90 graus. Mede 90 graus. Beleza? E isso daqui é paralelo a isso, e esse ângulo também é de 90 graus. Lembrando, as tangentes são perpendiculares. Então, obviamente, esse daqui também tem que ser de 90 graus. O que eu tenho aqui é um retângulo. Só que, além de retângulo, eu estou provando que ele é muito mais do que isso, que ele é um quadrado. Porque esse lado é igual a esse. Mas os lados opostos no retângulo também são iguais. Então, se lá é 2, aqui embaixo é 2. Se aqui é 2, e aqui também mede 2. Legal. E aí, se isso é um quadrado, se eu traçar isso daqui, ó, eu vou ter a diagonal desse quadrado. E quanto que vale a diagonal de um quadrado? Vale o lado que multiplica a raiz de 2. Ora, mas o lado mede quanto? Mede 2. Se o lado mede 2, eu vou ter 2 raiz de 2. E agora eu quero essa diagonal, ela nada mais é do que o raio dessa circunferência verde. E agora, com ele, eu consigo calcular a área de tudo isso. Então, a área vai ser igual a π vezes r ao quadrado. A área vai ser igual a π, que multiplica isso daqui elevado ao quadrado, que vai dar, vamos deixar armado ali, ó, 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Essa área vai ser igual a π. Aqui, 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. Então, você tem aqui 4 vezes 2, 8, vezes, se a gente colocar o π como aproximadamente 3,14, você vai ter isso daqui. Pois bem, fazendo essa conta, 3,14 vezes 8, nós vamos ter a seguinte situação. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8, e 3 vai dar 11. Sobe 1. 8 vezes 3, 24, e 1, 25. Então, isso daqui deu 25,12. Portanto, essa área fica aproximadamente entre 25 e 26. E aqui, mais uma vez, uma observação. Já vi muito aluno bom saber resolver essa questão toda, só que quando chega nessa multiplicação aqui, ele aproxima e faz 8 vezes 3, 24. Bem, mesmo tendo vírgula 14, ele acha que fica entre 24 e 25 e acaba marcando letra D de dado. Tá? Então, acaba errando a questão no finalzinho. Muita atenção nisso. A próxima questão, questão de número 10. Num determinado jogo, o apostador recebe, toda vez que ganha, o valor apostado inicialmente, mais 25% do mesmo. Então, parou aí, vem comigo aqui, ó.
Se ele tem x e recebe mais 25% de x, significa que ele tem 1x e recebe mais 25% de x. O que isso daqui representa? Isso daqui representa o seguinte, vai ficar 1x mais 25 dividido por 100, que é 0,25. Então, se eu quero saber quanto que ele recebeu a mais, é isso daqui. Mas se eu quero saber quanto que ele tem depois de ter recebido esse prêmio, então é isso daqui. É o que ele tinha mais o prêmio que recebeu, que vai ser de 1,25 de x. Legal. Mas aí ele diz que, sabendo-se que foi feita uma aposta inicial de uma quantia x, tá lá, e que foram realizadas 4 jogadas, sempre sendo apostado o valor total obtido na jogada anterior. Então, isso daqui é fundamental, porque se ele ganhar agora na próxima jogada, ele já vai ganhar 25% em cima desse último valor daqui de referência, tá? Das quais ganhou-se 2 e perdeu-se 2. Qual é aproximadamente o percentual x obtido no final? Então, é importante frisar isso daqui, ó, que quando ele ganha, ele recebe mais 25%. Mas, quando ele perde, ó, do mesmo, ele recebe toda vez que perde apenas 25% do valor apostado. Ou seja, significa que ele perde 75% do valor que ele havia apostado. Então, aqui é fácil. Eu começo com x e vou multiplicar. A primeira vez ele ganhou. Se a primeira vez ele ganhou, eu vou multiplicar por quanto? Deixa eu apagar aqui, ó. Se a primeira vez ele ganhou, eu vou multiplicar por 1,25. Se a segunda vez ele ganhou, isso daqui vai virar 1,25. Agora eu vou calcular mais 25% em cima disso. Então, vou multiplicar por 1,25. Mas a terceira vez ele perdeu. Então, ele já estava com isso daqui de referência. Agora, eu vou multiplicar por 0,75 ou 25. Vamos lá. Vem comigo aqui para você nunca mais errar isso. Olha aqui, se eu tenho 1x, e no final eu vou receber, olha o que ele recebe toda vez que perde, apenas 25% do valor apostado. Significa que ele perdeu 75%. Perder 75% é isso daqui, ó, menos 0,75 de x, sobrando 0,25 de x. Então, você aqui não multiplica pelo 0,75. Você aqui simplesmente multiplica pelo 0,25. Tanto na terceira jogada, quanto na quarta jogada. Beleza? Então, vamos lá. Ok aqui. Multiplicou por 0,25 e aqui por 0,25. Legal. Agora, vamos fazer todo esse cálculo daqui. O que eu sugiro? Ao invés de você multiplicar os valores decimais, que vão ficar contas grandes, transforma isso em frações que com certeza você vai simplificar uma série de coisas. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui eu tenho dois tipos de frações. A 125 centésimos, 125 centésimos, que se eu simplificar por si só, posso cortar em cima por 5, embaixo por 5, na verdade, em cima por 25, que vai ficar 5, e embaixo por 25, que vai ficar 4. Então, eu tenho aqui, ó, 5 quartos vezes 5 quartos, que já vai me dar 25, 16 avos. E aqui, eu tenho 25 centésimos, que na verdade é 1 quarto. Então, vai ficar 1 quarto vezes 1 quarto, que na verdade vai virar 16 avos. Ok? Tá lá. Então, isso daqui. Então, galera, seguindo aqui, eu vou fazer 25 vezes 1, que vai dar 25,
16 vezes 16, que vai dar 256. Aí, fazendo essa conta, eu vou obter isso daqui, ó, 25 dividido por 256. Olha só, aqui eu vou acrescentar um zero, e aqui um zero e uma vírgula. Aí 250 ainda é inferior a 256, então eu vou acrescentar outro zero e outro zero aqui. Beleza, isso daqui vai me dar 9. Então vamos lá, 9 vezes 6, 54. Sobe 5. 9 vezes 5, 45. E 5 vai dar 50. Então, sobe 5 aqui. 9 vezes 2, 18. Com 5, 23. Então, eu obtive isso daqui, ó. 10 tira 4 vai dar 6. Aqui, 9. 4 tira 3 vai dar 1. Ficou ali em 196. Ok, vamos mais uma aqui. Acrescento um zero. E vamos lá, quanto é que vai dar aqui? 6 é pouco, vamos tentar aqui o 7. Aqui eu tenho que apagar aquela galera que subiu. Olha lá. Aí, seguindo, 7 vezes 6 vai dar 42. Vai 4. 7 vezes 5, 35. E 4, 39. 7 vezes 2, 14. 14 com 3, 17. Então, tá ali, ó. Vamos lá, 10 tira 2 fica 8. Aqui vai ficar valendo de 15. 15 tira 9 fica 6. 8 tira 7 fica 1. 168. Se eu der continuidade aqui, vou continuar colocando aqui. Só que, reparem, isso daqui eu ainda tenho que andar, porque como eu estou trabalhando com percentual, eu ainda tenho que multiplicar isso daqui por 100, andando 2 casas para a direita. O que vai me dar 9,7 mais alguma coisa aqui. Portanto, o valor mais aproximado que eu tenho aqui é a letra E. Eu não preciso dar sequência em N casas decimais aqui. Ok? Beleza. Vamos lá. Vamos seguir aí. Vamos para a questão de número 11. Questão de número 11. Seja ABC um triângulo retângulo com catetos AC igual a 12, AB igual a 5. A bissetriz interna traçada de C intercepta o lado AB em M. Então, vamos entender como é que isso está sendo feito. Ok, eu tenho aqui um triângulo. Esse vai ser o meu triângulo ABC. Ali, eu estou traçando a bissetriz. Olha lá, a bissetriz interna traçada de C intercepta o lado AB em M. Então, eu posso dizer aqui, ó, que aqui é A, B e C. E essa bissetriz vai interceptar aqui o lado em M. Ok. Agora, isso daqui também é uma bissetriz. Olha lá, ó. Sendo I o ponto, aqui, ó, em centro é encontro do quê? Das bissetrizes internas. Então, se esse ponto daqui é o I, e isso daqui é uma bissetriz, significa que isso daqui, se sai de um vértice e passa pelo I, isso daqui também é bissetriz interna. Ok? Saindo de A. A razão entre as áreas do triângulo, entre as áreas desse triângulo aqui, ó, BMI, é esse outro triângulo daqui, ó. Então, eu quero essa área daqui, ó, BMI. Eu posso também colocar esse A aqui embaixo, transformando o triângulo BMI naquele ali de cima. Não tem problema. Se eu começar, se eu fizer isso daqui, ó, A, B, C, eu continuo tendo ponto M onde deveria estar. E, de qualquer maneira, isso daqui é bissetriz saindo de B. Então, BMI está aqui. Esse daqui é o ponto I. Ok. Ele quer a relação entre a área desse triângulo, daqui, e o triângulo total, ABC. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aí, ele diz que eu tenho aqui AC mede 12, que é esse lado, e ele diz que esse lado daqui, AB,
mede 5. Bem, isso daqui, como o triângulo aqui é retângulo, ó, tá lá, ó, triângulo retângulo. Então, para calcular BC, eu vou aplicar o quê? Pitágoras. Então, vou chamar esse lado oposto ao ângulo A de Azinho. Então, vou ter ali A ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. A ao quadrado vai ser igual a 25 mais 144. 25 mais 144 vai me dar 169. Então, A vai ser igual a raiz quadrada de 169, que vai ser mais 13 ou menos 13. É óbvio que aqui o menos 13 não cabe como comprimento ali do lado. Portanto, esse lado aqui mede 13. Pois bem, aí a gente vai começar a entender o seguinte. Reparem que a área, se eu analisar, reparem esse triângulo daqui, ó. Esse triângulo daqui, BM e aqui o I. Se eu analisar isso daqui, eu tenho esse lado medindo 13, esse lado daqui vai medir algo proporcional, tá? Eu vou chamar isso daqui, ó, essa partezinha daqui eu vou dividir esse lado que mede 5 em duas partes proporcionais, de acordo com o teorema das bissetrizes internas. E como é que funciona isso? É muito simples. Aqui eu vou ter 13 sobre 5. 13 sobre 5. E aqui embaixo eu vou ter quanto? 12 sobre essa parte daqui. 12 sobre 5. Então, essa parte daqui, a bissetriz interna, ela divide o lado oposto em duas partes proporcionais a cada um dos lados que estão, de certa maneira, projetando aquele pedaço, ok? Não pode ser chamada exatamente de projeção, por aqui eu não estou lidando ali com ângulos de 90 graus. Mas essa partezinha vai ser proporcional a esse 13 e essa partezinha daqui vai ser proporcional a esse 12. De maneira que, se forem somadas, obviamente tem que chegar nesse resultado daqui. E isso é óbvio. 13 quintos mais 12 quintos vai me gerar 25 quintos, que é igual a 5. Beleza. Agora, o que a gente pode fazer a partir daí? Seguindo aqui, se eu fizer a referência de BM sobre BA, que é essa partezinha daqui, ó, delimitada aqui, pela parte toda, eu vou ter 13 quintos sobre 5. Olha lá, ó, 13 quintos sobre 5, que é sobre 5 sobre 1, que isso daqui vai ser igual a 13 sobre 25 avos. Beleza. Aí agora, analisem o seguinte. Reparem que isso daqui, BI, também é bissetriz. Considerando esse triângulo BMC, essa partezinha daqui, ó, vai ser proporcional a 13 quintos, 13 quintos, e essa parte daqui vai ser proporcional a, essa outra parte daqui, ó, vai ser proporcional a 13. Vamos chamar de x, só para não achar que isso daqui, o comprimento disso daqui é 13. Então, vai ser proporcional a 13, e isso daqui vai ser proporcional a 13 quintos. Se eu fizer essa partezinha daqui pelo todo, ou seja, MI, se eu fizer agora aqui, ó, MI sobre MC, que é esse comprimento inteiro da bissetriz, MI sobre MC. Reparem que aqui em cima eu fiz BM sobre BA. Isso daqui era BM sobre BA. E agora, MI sobre MC, eu vou ter
13 quintos sobre a soma disso daqui, ó, sobre 13 quintos mais 13. Se eu fizer isso aqui, é só calcular aqui, ó. Jogou aqui, ó. Aqui é 1. 5 vezes 13 vai dar 65. 65 mais 13 vai dar 68, 78. Então, vai ficar 78 sobre 5. Então, vai ficar 13 quintos dividido por 78 sobre 5, que eu posso multiplicar aqui, ó, por 5 sobre 78. Corto isso com isso. 6 vezes 13 dá 78. Então, isso daqui, ó, vai ser igual a 1/6. Agora, o que eu preciso? Eu preciso dessa relação daqui, que é a relação entre essa parte e essa toda. Lembrem, eu estou analisando o seguinte, eu estou calculando, para calcular a área do triângulo, eu estou utilizando base vezes altura dividido por 2. Só que aqui, para calcular a área desse triangulinho daqui, em relação ao teorema das bissetrizes, eu estou considerando, fazendo o comparativo desse pedacinho em relação a esse pedaço todo daqui. E também fazendo o comparativo desse pedacinho daqui, ó, com a bissetriz inteira de MC, ok? Então, fazendo isso, agora eu vou ter isso daqui, ó. S vezes 13/25 vezes 1/6. O que vai me resultar em 13. 25 vezes 6, 150. 150 vezes o S. Então, o que acontece? Isso daqui é o comparativo da área do triângulo menor em relação ao triângulo grandão. A área do BMI, que é esse triângulo verde, dividida pela área do triângulo maior, que é o ABC, me resulta em 13/150. Resposta letra D de dado. Seguindo, galera, vamos para a próxima questão, questão de número 12. Questão de número 12 diz o seguinte, eu tenho essa equação, sendo que o x, o y e o z são números reais e são distintos, ou seja, são diferentes. Aqui eles pertencem aos reais, eles são diferentes um do outro e eles também não são zero. Ok. Tais que eu tenho como verídica essa equação daqui. Se eles não valem zero, eu posso tirar o MMC ali e calcular simplificando aquilo tudo. Então, eu vou ter como denominador comum o produto deles. 2 que multiplica y que multiplica z. Então, dividido por 1, eu vou ter exatamente isso. 2 que multiplica y, z. Dividido por 2y, vai ficar o z. Dividido por 2z, vai ficar o y. É isso. E dividido por yz, vai ficar o 2. Agora, eu subo multiplicando. 2 vezes 4 vai dar 8. Aqui, y vezes y ao quadrado vai dar y ao cubo. Z vezes z ao quadrado vai dar z ao cubo. E aqui, 3 vezes 2 que multiplica y que multiplica z. Eu poderia já colocar ali o 6yz, mas eu vou deixar só armado e explico por quê. Gente, para você ter esse tipo de situação daqui, reparem, isso daqui nada mais é do que 2 ao cubo. Então, o que você tem aqui é o somatório de 3 cubos sendo igual a 3 vezes o produto desses itens, dessas incógnitas. Ali, ó, 2 que multiplica y que multiplica z. Ok, para você ter esse tipo de condição,
a ao cubo mais b ao cubo mais c ao cubo, resultando em 3 vezes a vezes b vezes c, que é o que está acontecendo aqui. É como se o a fosse o 2, o b fosse o y e o c fosse o z. Por isso aqui, ó, eu não multipliquei o 3 vezes o 2. Eu deixei o 2 ali representado, por conta dele aqui, ó. Beleza. Para você ter esse tipo de situação, você ou vai ter a igual a b igual a c. Teria ali essa situação, a igual a b igual a c. Ou eu teria 2 aqui sendo opostos ou simétricos e o terceiro sendo 0. E reparem que o que eu vou precisar aqui é o seguinte: o 2 ele já é, por natureza, diferente de 0. Só que o y e o z eles não podem ser 0. E eles têm que ser diferentes um do outro. Então, essa condição daqui está fora. Essa condição aqui não vai me atender. A que vai me atender é o seguinte: eu tenho aqui 1 que é diferente de 0, que é esse daqui, e vai me sobrar a situação do seguinte: para que essa equação continue verídica, o y vai ter que ser o oposto ou simétrico de z. Legal? E aí, se eu somar isso tudo daqui, ó, eu vou ter que a mais b mais c vai dar 0. Se um desses valores vale 0 e os outros dois valores valem, um é oposto ou simétrico do outro, a soma dos três tem que dar 0. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu vou ter 2 mais y mais z igual a 0. Y mais z vai ser igual, esse 2 que está aqui, vou jogar para lá, menos 2. Preciso calcular o valor isolado de y ou de z? Não. Ele está pedindo a soma de y mais z, portanto, gabarito letra A. Ok. Próxima questão. Questão de número 13. Essa questão de número 13, ele diz o seguinte: ele te dá essa expressão e ele deixa claro aqui no enunciado que são 6 algarismos, todos diferentes um do outro. E você precisa formar a menor combinação a partir daí. Então, eu tenho um número aqui formado de 2 algarismos, multiplicando por um outro número formado por 2 algarismos, menos um outro número formado por outros 2 algarismos. É óbvio que aqui, nesses dois primeiros, eu vou tentar usar os menores valores possíveis. Posso botar aqui, ó, por exemplo, 10. E aqui eu poderia colocar o 1 eu já usei, o 0 eu já usei. Então, está faltando ali entre os menores o 2 e o 3. Se eu colocar 32, é uma possibilidade, mas 10 vezes 32 dá 320. Fica melhor eu colocar o 23, porque 10 vezes 23 dá só 230. E eu quero chegar na menor combinação possível. Agora aqui, como é uma subtração, eu tenho que colocar aqui o maior valor possível. O maior valor possível com 2 algarismos diferentes vai ser quem? O 9 e o 8. Então, está lá, ó, 230 menos 98, que vai ser igual a 230 menos 98, 132. Está lá, gabarito, letra B de bola. Questãozinha simples, mas requer atenção. Se você fizer com pressa e trocar uma mera posição, você acaba errando a questão. E assim, muito cuidado, porque nesse tipo de questão, assim como na maioria, as outras opções não estão ali ao acaso. Tá? Todas as outras opções, muitas das vezes, são calculadas considerando o erro que o aluno cometeria. Então, às vezes, você encontra uma alternativa e pensa assim, poxa, é muita coincidência, ela está lá, é a resposta certa. E, às vezes, o autor da questão já está esperando você cometer aquele tipo de erro. Questão de número 14. Questão de número 14, ela também é uma questão simples, mas ela envolve um pouquinho aí de MMC,
mas envolve muito mais a organização do que qualquer tipo de cálculo que seja complexo. Ele diz o seguinte, que você tem uma quantidade de DVDs que gira entre 500 e 1000 DVDs. E aí ele diz que se forem feitos lotes de 5 DVDs, sobram 2. Se forem feitos lotes de 12 DVDs, sobram 9. Então, olha só, a quantidade de DVD, que vai ser o meu dividendo, se eu divido por 5, vai me gerar um quociente aqui, que eu não sei quando, é a quantidade de lotes, isso daqui de lotes de quantos DVDs? De 5 DVDs. Vão sobrar 2 DVDs. Se eu fizer a divisão dessa mesma quantidade por quantos DVDs? Por 12. Por 12 DVDs, vão sobrar 9. Vai dar um outro quociente aqui. Esse D é igual a esse D. Agora, essa quantidade aqui de lotes é diferente. Porque se eu monto lotes de 5, eu vou conseguir uma quantidade de lotes. Se eu monto pela mesma quantidade lotes de 12, eu vou conseguir uma outra quantidade. Tá? A propósito, se a gente for analisar, o Q1 vai ser maior do que quem? Do que o Q2. Seguindo, D, vou dividir D por quanto? Por 14. Por 14, gerando resto 11. Tá lá. Aqui eu vou ter uma outra quantidade. Só que se eu dividir, botei mais DVDs em cada lote, eu vou ter uma quantidade menor de lotes. Então, o Q2 vai ser maior do que o Q3. Ok. Agora, reparem o seguinte. Ele diz que ele quer que você ache a menor quantidade acima de 5 DVDs por lote, de modo a não haver sobra. Gente, se eu tirar aqui estão sobrando 2 unidades. De 2 unidades para chegar a 5, faltam quantas? 3. Então, se eu tivesse D mais 3 e dividisse por 5, isso daqui geraria resto 5, que na verdade não seria um resto, que eu poderia dividir mais uma vez, acrescentando um lote aqui. Então, daria resto 0. Reparem que de 9 para chegar a 12 é a mesma coisa. Então, se eu pegasse e dividisse D mais 3 por 12, também daria resto 0. E na terceira divisão, também a mesma coisa. Se você considerar o MMC entre 5, 12 e 14, você vai achar o seguinte. Vamos colocar aqui, ó, 5, 12 e 14. Vamos fazer essa decomposição aqui, ó. Vou por 2. Por 2 vai dar 5, 12 vai dar 6, 14 vai dar 7. Por 2, agora vai ficar 5, 3 aqui e 7 aqui. Vocês já repararam que todos os que ficaram aqui são primos. Então, vai ser o 3 para eliminar o 3, o 5 e o 7. Então, a minha resposta vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20, 20 vezes 3 vai dar 60, 60 vezes 7, 420. Está ali, 420. Mas reparem uma coisa, 420 se for múltiplo de 5. Para ser múltiplo de 5 não é o D, é o D mais 3. Então, esse 420 aqui nada mais é do que o D mais 3. Portanto, o meu D mesmo vai valer quanto? D vai ser igual a 420 menos essas 3 unidades, 417. Beleza, mas eu quero alguém girando entre 500 e 1000 DVDs. Então, ao invés de 420, o próximo múltiplo seria quem? 840. Só que 840 também é múltiplo do 5, do 12 e do 14. Então, ele é igual a D mais 3. Aí, o D vai ser igual a quem? D será igual a 840 menos 3 unidades, que vai dar 837 unidades. Agora, essa é a quantidade de DVDs, mas ele quer que você divida isso em lotes maiores do que 5. Então, eu preciso de um divisor
porque eu não quero que fique sobrando o resto. Então, tem que ser um divisor de 837 maior do que 5. Mas eu preciso o menor possível. O menor divisor maior do que 5. O que é que eu vou fazer? Vou pegar 837 e vou decompor em fatores primos. Se eu fizer essa decomposição, não dá por 2, mas dá para eu fazer essa decomposição aqui por 3. A soma dos valores absolutos dá um número divisível por 3. Aqui, ó, 8 mais 3, 11. 11, 7, 18. 18 é divisível por 3. 837 dividido por 3 vai me dar 279. Posso continuar por 3? Posso. 279 dividido por 3 vai me gerar 93. 93 dividido por 3 vai gerar 31. 31 é primo, então aqui vai ser 31 e vai dar 1 aqui. Se eu quiser descobrir quais são os divisores, vou fazer isso aqui, ó. 1. 3 vezes 1, 3. Agora, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Ó, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. Agora, como mudou de 3 para 31, eu tenho que multiplicar por todo mundo. Mas mesmo quando eu multiplicar o 31 por 1, já vai dar alguém maior do que os divisores anteriores. Então, olha aqui, ó, o divisor que eu estou procurando em questão. O menor divisor de 837 maior do que 5 é o 9. Portanto, acima de 5 DVDs por lote, de modo a não haver sobra. Qual é a menor quantidade ali? 9. Gabarito, letra C. Está lá a questão de número 14. Questão de número 15. Vamos nessa. Ao dividir a fração 3/5 pela fração 2/3, vamos fazer aqui mesmo. 3/5 dividido por 2/3. A gente sabe que dividir duas frações, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, vou multiplicar pelo inverso de 2/3, que vai valer 3/2. Tá ali. Então, eu vou ter 3 vezes 3 dá 9, 5 vezes 2 dá 10. Essa é a resposta correta. Mas, ao invés de encontrar essa resposta correta, a pessoa encontrou isso daqui, ó. Encontrou-se 2/5. 2/5. Só para deixar com denominadores iguais, eu já vou escrever aqui 4/10. Então, era para encontrar 9/10, ela encontrou 4/10. Qual é a diferença entre isso? Porque se eu entender essa diferença daqui, eu vou conseguir entender o quanto eu errei, o quanto a pessoa errou. Então, eu vou fazer isso daqui, ó. 9/10. 9/10 menos 5/10. Como já está com o mesmo denominador, opa, perdão, eu já botei ali a resposta. É 9/10 menos 4/10, dando 5/10. Isso daqui vai ser igual a 5/10. Legal. Agora, esse é o tanto que a pessoa que achou essa resposta se afastou, se distanciou da resposta certa. Então, para eu calcular isso em termos percentuais, o que eu vou fazer agora é dividir isso daqui pela minha resposta certa. Então, eu vou pegar aqui agora, ó, vou fazer aqui, ó, 5/10 dividido por 9/10, que é a minha resposta certa. Vou multiplicar pelo inverso, 10 sobre quanto? 10 sobre 9. Cortei 10 com 10, eu vou ter aqui agora 5/9. Fazendo a divisão de 5 por 9, eu vou ter o seguinte, acrescento um zero e uma vírgula. 5 vezes 9, 45. Para 50, sobram 5 unidades. Gente, eu já estou repetindo o resto, então já sei que tudo ali vai repetir. Porque, novamente, eu vou colocar um zero, novamente eu vou dividir 50 por 9, novamente eu vou achar um 5. E aqui, vai sobrar 5 novamente. Então, eu já sei que aqui, ó, vai seguir dessa forma. Só que, como eu estou calculando em termos percentuais, eu tenho que ainda multiplicar isso daqui por 100, andando com a vírgula 2 casas para a direita. Então, será aproximadamente, está aqui, ó, aproximadamente 55
0,55%. Gabarito letra C. Ok? Próxima questão. Vamos lá. Seguindo, vamos fazer a questão número 16. Questão de número 16 diz o seguinte. O gráfico de um trinômio do segundo grau, y, tem concavidade voltada para cima e intercepta o eixo das abscissas, que é o eixo x, em 2 pontos à direita da origem. Então, significa, onde o gráfico passa no eixo x, são as raízes da equação. Como está à direita da origem, a origem está aqui, ó. Esse é o eixo y e esse é o eixo x. Ok? Beleza. E ele diz que a concavidade está voltada para cima e intercepta em 2 pontos à direita da origem. Então, eu tenho as raízes ali positivas. Aí, o y, ele é algo dessa forma daqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. O menos y será algo assim, ó, menos ax ao quadrado menos bx menos c. Agora, se esse y tem a concavidade voltada para cima, significa que aqui nessa situação o a é maior do que zero. Então, no menos y, vamos fazer aqui, ó, no menos y, o a vai ter que ser menor do que zero, porque se eu estou fazendo menos a, se o a é positivo com um menos na frente, o a vai ficar negativo. Se o a vai ficar negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, se a concavidade vai ser voltada para baixo, porque o a é menor do que zero, eu vou ter um ponto de máximo. Então, ponto de mínimo no menos y? Não. Mínimo? Não. Então, vai ser letra C, D ou E. Agora, eu vou ter um ponto de máximo e raízes positivas, certo? Sim, porque quando eu inverter, as raízes vão continuar aqui, ó. Quando eu inverter aqui, trocar o sinal de y, as raízes vão continuar aqui, ó, nessa posição. Eu só vou trocar e vou inverter a concavidade da parábola. Então, está ali 16, gabarito, letra C. Ponto de máximo e raízes positivas. Beleza. Seguindo aí, vamos fazer a questão de número 17. Questão de número 17 diz o seguinte. Um triângulo retângulo de lados expressos por números inteiros consecutivos está inscrito em um triângulo equilátero T, de lado x. Se o maior cateto é paralelo a um dos lados de T, ou seja, que é o triângulo equilátero, pode-se concluir que x é aproximadamente, repare, que é um exercício que ele não te dá valor nenhum, te dá valor de coisa alguma. Então, ele realmente te deixa sem um parâmetro inicial. Mas, no entanto, é um exercício que não vai ser difícil. Você precisa, nesse primeiro momento, construir um triângulo equilátero. Vamos supor que o triângulo equilátero seja esse daqui, esse maior. Ele diz que você vai construir um triângulo retângulo, tá aqui, ó, um triângulo retângulo, que está inscrito. Se ele está inscrito, os vértices desse triângulo retângulo têm que estar tocando os lados do triângulo equilátero. Inscrito não significa somente um triângulo desenhado ali dentro. Significa um triângulo desenhado dentro do outro, aonde os vértices tocam os lados. Esse triângulo vai ser um triângulo retângulo. E lhe diz o seguinte, um dos catetos, que no caso é o maior cateto, está paralelo a um dos lados. Então, se eu considerar que esse daqui é o cateto paralelo a esse, aqui eu vou ter o outro cateto, o ângulo de 90 graus, e aqui a hipotenusa. Agora, ele diz que é o maior cateto, mas eu já tenho como saber o valor desse maior cateto, que ele diz o seguinte, esse triângulo retângulo tem lados expressos por números inteiros e consecutivos. Então, existem vários triângulos retângulos, cujos lados são todos eles expressos por valores inteiros.
Mas valores inteiros e consecutivos, você está falando de um triângulo pitagórico muito especial, que é o triângulo de lados 3, 4 e 5, aonde 5 é o maior, então vai ter que ser a hipotenusa, e 3 e 4 os catetos. Como esse lado paralelo é o maior cateto, então esse daqui vai ter que medir 4 e esse daqui vai ter que medir 3. Então, opa, já comecei a sair do zero. Então, já tenho ali alguns valores. Eu tenho também a seguinte observação. Se o triângulo é equilátero, esse ângulo mede 60 graus, esse ângulo mede 60 graus e esse daqui também mede 60 graus. Vamos botar todos eles ali iguais, vou botar os 60 graus aqui. Se isso é paralelo, se esse cateto é paralelo a esse lado, então esse ângulo daqui é correspondente a esse, portanto, mede também 60 graus. Esse ângulo daqui é correspondente a esse, portanto, também mede 60 graus. E aí eu observo que esse triângulo menor também é um triângulo equilátero. Se ele é um triângulo equilátero, aqui vai medir 4 e aqui também vai medir 4. O lado inteiro do triângulo equilátero mede x. Ele está dizendo isso no enunciado. Então, essa partezinha daqui vai medir quanto? X menos 4. Outra observação interessante é que, se esse lado é paralelo a esse, isso daqui, ó, esse lado 3 aqui, pode ser considerado uma transversal. E aí, esse ângulo daqui de 90 graus é alterno interno com esse daqui. Então, aqui também vai medir 90 graus. Ficaria uma coisa assim, ó. Eu tenho isso, tenho isso. Aqui é o tal lado 3. Aí, reparem que aqui, ó, tem 90 graus. Esse ângulo daqui é alterno interno com aquele de lá. E está aqui, ó, nessa posição. Então, eu tenho aqui um triângulo, que eu tenho um ângulo de 60 graus, que é esse daqui, 90 graus aqui, portanto, vai sobrar quanto para cá? Vai sobrar aqui um ângulo de 30 graus. E eu sei que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus mede metade da hipotenusa. Então, aqui é o cateto, um cateto, aqui é o outro cateto, e aqui é a hipotenusa. Metade dessa hipotenusa, a hipotenusa mede x menos 4. Então, metade dela, da hipotenusa, vai ser x menos 4 dividido por 2. Agora, eu vou aplicar Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo daqui menor. Vamos lá. Quadrado da hipotenusa, que vai ser x menos 4 elevado ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, que vai ser igual a x menos 4 sobre 2, que é isso tudo daqui, elevado ao quadrado, x menos 4 sobre 2 elevado ao quadrado, mais 3 ao quadrado, que dá 9. Então, já posso botar ali, ó, 3 ao quadrado, que vai dar 9. Vou chamar esse x menos 4 de A. Vamos chamar isso daqui de A. Então, vou dizer aqui, ó, que x menos 4 eu vou chamar de A. Aí eu vou ter ali a seguinte situação. A elevado ao quadrado igual aqui A elevado ao quadrado sobre 2, não. Vamos prestar atenção ali, ó, que toda fração está elevada ao quadrado. Então, vai ser sobre 4. Mais 3 vezes 3, que vai dar 9. Tá lá. E agora, eu vou tirar aqui o MMC. Bem tranquilinho. Aqui 4, aqui 1 e aqui 4. Então, eu vou ter 4A ao quadrado. Aqui vai dar 1A ao quadrado, que eu vou jogar para cá, vai ficar menos A ao quadrado. Isso tudo igual a 9 vezes 4, que dá 36. Legal. Isso daqui vai ficar 3A ao quadrado igual a 36. Se eu jogar o 3 para cá, eu vou ter A ao quadrado igual a 12. A vai ser igual a raiz quadrada de 12, que a gente sabe que vai dar 2 raiz de 3.
vai dar 2 raiz de 3. Legal? Quem está com dúvida sobre a raiz de 12, gente, é só reparar o seguinte. A raiz quadrada de 12, o 12 é igual a 2 elevado ao quadrado vezes 3. Então, isso daqui corta, eu jogo esse 2 para o lado de fora, ficando 2 raiz de 3. Beleza. Agora, reparem o seguinte. X menos 4 é igual a A, e o A é igual a 2 raiz de 3. Então, eu posso dizer que x menos 4 é igual a 2 raiz de 3. X vai ser igual a 2 raiz de 3 mais 4. X será igual a... Se eu aproximar isso daqui para 1,7, e na verdade raiz de 3 é aproximadamente 1,7, só que se você contabilizar as outras casas decimais, acaba se tornando maior do que 1,7. Se eu contabilizar como sendo 1,7, 2 vezes 1,7 vai me dar aqui 3,4. 3,4 com 4 vai me dar 7,4. Só que, na verdade, isso daqui é aproximadamente. Lembrando que, como isso é maior, isso daqui tende a ser um pouquinho maior. E aí, a opção mais próxima ali, como ele pede aproximadamente, 7,5. Gabarito. Letra C. Então, seguindo, questão número 18. Olha só, analise as afirmativas abaixo. Vamos prestar atenção ali no item 1. Dois números consecutivos positivos são sempre primos entre si. Tá? É algo que é bem fácil, se você pegar quaisquer exemplos aí você vai perceber isso, mas é algo também fácil de entender na seguinte situação. Se eu digo que o primeiro número é n, o segundo número vai ser n mais 1. Só que reparem o seguinte, se esse número, para ele ter um divisor comum a esse divisor comum tem que ser pelo menos o 2. Porque se for o 1, eles continuam sendo primos entre si. Até porque o 1, na verdade, não divide ninguém. Se você divide algo pelo 1, você continua tendo o próprio valor inicial. Então, o que acontece ali é que para você esse valor fosse múltiplo de 2, para que você tenha um próximo valor múltiplo de 2, você teria que, pelo menos, somar 2. Se ele fosse múltiplo de 3, para você ter um próximo valor múltiplo de 3, você teria que, pelo menos, somar 3. Então, se você está somando apenas 1, se esse é múltiplo de 2, esse com certeza não será. Se esse é múltiplo de qualquer coisa maior do que 2, para você considerar um novo múltiplo dessa forma, você teria que somar um mesmo tanto. Então, se você somar apenas uma unidade, você vai encontrar apenas um valor primo entre si com o valor inicial. Então, dois números consecutivos positivos são sempre primos entre si? Verdadeiro? Sim, verdadeiro. Item 2. Vamos ver o item 2 aqui. Se o inteiro x é múltiplo de y e esse x é múltiplo de z, então eu posso dizer que x é múltiplo do inteiro yz. Será que isso sempre acontece? Bem, se for múltiplo de 3 e ao mesmo tempo múltiplo de 5, eu posso dizer que é um múltiplo de 15. Mas vamos pensar o seguinte, se for um múltiplo de 3 e ao mesmo tempo múltiplo de 12, será que é obrigatoriamente múltiplo de 3 vezes 12? No caso ali, ó, ele está pedindo y vezes z. Aqui, ó, seria o y, seria o z. 3 vezes 12 seria 36. Será que isso obrigatoriamente é múltiplo de 36? Claro que não. Porque o 12, na verdade, ele já é múltiplo de 3. Então, ele já invalida esse item 2, tornando ele falso. Por quê? Vejam bem aqui, ó. Imaginem o seguinte. Imaginem o número 24. Número 24 é múltiplo de 3. 24 dividido por 3 dá 8. É também múltiplo de 12. Mas 24 não é múltiplo de 36. Então, isso daqui está fora. Falso. E o item 3? O item 3 diz o seguinte. A igualdade 1 sobre A, vamos lá, 1 sobre A,
mais 1 sobre b é igual a 2 sobre a mais b. Será que isso procede? Será que isso é verídico? Será que pelo menos é possível no campo dos reais? É simples. Vamos lá, vou tirar o MMC desse lado daqui, aí dividindo por A vai dar B, dividindo por B vai dar A. Subindo e multiplicando, você vai ter B mais A sobre A vezes B igual a 2. E aqui, A mais B. Se eu fizer a multiplicação cruzada aqui, eu vou ter A mais B elevado ao quadrado, porque eu vou estar multiplicando A mais B por A mais B, igual a 2 vezes A vezes B, 2AB. Elevando isso daqui ao quadrado, eu vou ter A ao quadrado mais 2 vezes AB mais B ao quadrado igual a 2 vezes AB. Esse morre com esse, ficando A ao quadrado mais B ao quadrado igual a 0. Se A e B forem positivos, elevados ao quadrado, vão dar algo maior do que 0. Se A e B forem negativos, elevado ao quadrado, também vão dar algo maior do que 0. A única chance disso daqui dar 0 é se eu tiver A igual a 0 e B igual a 0. Só que tem um detalhe, isso até atenderia essa condição daqui. O 0 pertence ao conjunto dos números reais. Mas nessa equação cedida aqui pelo enunciado, o A está no denominador e eu não posso ter o denominador sendo igual a 0. Portanto, isso daqui, item falso. Então, eu tenho apenas o item 1 verdadeiro, letra A, gabarito. Faltando duas questõezinhas, a questão de número 19. Questão de número 19, quando você olha para ela, ele pede para você, pelo menos tentar simplificar isso daqui. Isso daqui é um número que até se jogar na calculadora, vai haver uma dificuldade imensa de resolver. Agora, eu tenho que observar um detalhe. Observem que 3 mais 2 raiz de 2 nada mais é do que 1 mais raiz de 2 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, 1. Quadrado do segundo vai dar 2. 2 mais 1 vai dar 3. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, está lá. 2 vezes 1, 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Então, isso já facilita a nossa vida ali. E o 5 raiz de 2 mais 7 nada mais é do que 1 mais raiz de 2 elevado ao cubo. Se você fizer isso daqui, você vai ver, 1 ao cubo dá 1, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo vai me dar 3 raiz de 2, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo vai dar 3 vezes 1 vezes 2 vai dar 6, mais o cubo desse último daqui, que vai dar quanto? Cubo disso vai dar 2 raiz de 2. Então, aqui, 5 raiz de 2 está lá. E esse daqui, 1 mais 6, 7. Ok? Se eu reescrever aquilo dessa maneira, vou ter o seguinte. Eu vou ter ali, vamos chamar isso daqui de A rapidamente, só para eu poder simplificar. Então, eu vou chamar isso daqui de A elevado ao quadrado. Então, está lá, A vai ficar elevado ao quadrado. E esse A elevado ao quadrado está elevado a 2008. 2008. Aqui embaixo, vou botar aqui. Aqui embaixo, eu vou ter A, o que está entre parênteses é A. A elevado ao cubo, elevado a quanto? A 1338. Vamos resolver esse passo aqui primeiro. Bem,
Isso daqui é potência de potência, eu repito a base, multiplico os expoentes. 2 vezes 2008 vai também dar 4.016. E aqui embaixo, 3 vezes 1.338 vai me dar A elevado a 4.014. Divisão de potências de mesma base, eu repito a base, subtrai os expoentes. 4.016 menos 4.014 vai me dar A elevado ao quadrado. Gente, agora quem é o A? O A vai ser igual a 1 mais raiz de 2. A é isso. Isso elevado ao quadrado é isso daqui, ó. Então, A elevado ao quadrado é igual a 3 mais 2 raiz de 2, que já está lá. E o que eu quero é o seguinte, o que eu quero aqui, ó, é o 3 mais 2 raiz de 2, que é a resposta de todo esse bloco daqui, mais 3 menos 2 raiz de 2. E aí eu vou chegar à seguinte conclusão, olha lá, ó. 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 2, zerou, sobrou 3 com mais 3, 6. Resposta é um múltiplo de 11? Não. É um múltiplo de 7? Também não. De 5? Também não. É um número primo? Não. É um múltiplo de 3? Sim. Gabarito, letra D de dado. Próxima, última questão da prova. Diz o seguinte, um trinômio do segundo grau tem coeficientes inteiros, distintos e não nulos. Então, coeficientes inteiros, distintos e diferentes de zero. Tá, se o termo independente for uma das suas raízes, a outra raiz será... Gente, olha só. O trinômio do segundo grau é isso daqui. Ax ao quadrado mais bx mais c. Vou botar aqui igual a zero. O termo independente é isso daqui. Só que eu sei que o produto das raízes disso, se eu chamar as raízes de R1 e R2, R1 vezes R2 é igual a C sobre A, porque o produto das raízes de uma equação de segundo grau é C sobre A. Se uma das raízes eu já digo que vale C, C vezes quanto vai me dar C sobre A? É simples. C vezes o inverso de A. Olha lá. Se eu botar aqui sobre 1, C vezes 1 dá C, 1 vezes A dá A. Portanto, a outra raiz será simplesmente não o simétrico. Simétrico é trocar o sinal. Inverso é se você tem esse número daqui, ó, o inverso dele passa a ser 1 sobre A. Então, será o inverso do coeficiente do termo do primeiro grau? Não, o coeficiente do termo do primeiro grau é B. O inverso do coeficiente do termo do segundo grau? Sim, será o inverso de A. Então, tá lá, gabarito, letra B de bola, encerramos a prova. Tá ok? Quem tiver dúvidas nas 5 primeiras questões, estão corrigidas lá no vídeo inicial.